Fala moçada, tudo certo? Preparados para mais uma aula de História Geral? Hoje nós vamos conversar sobre um tema fundamental para os nossos dias atuais, porque nós vamos falar um pouquinho sobre os hebreus, o povo que deu origem ao judaísmo e, consequentemente, também ao cristianismo. Preparados? Vamos contar história então. Bom, galerinha, nós continuamos falando sobre a Antiguidade Oriental, aqueles povos que vão se desenvolver principalmente às margens dos grandes rios, tá joia? Hoje o nosso tema então é o povo hebreu. O povo hebreu, então, ele vai ter uma história muito próxima, muito importante para nós ocidentais, por conta da religião. Nós podemos dizer que os hebreus vão desenvolver a primeira grande religião monoteísta da história. Mas por que eu disse a primeira grande religião e não a primeira religião monoteísta? Porque nós temos sempre que lembrar que ainda no Egito Antigo nós tivemos, principalmente ali durante o Novo Império, durante o reinado de Amenófis IV, nós tivemos um breve período de monoteísmo, não é? O culto ao deus Atom, que o Amenófis IV, posteriormente, que passa a se chamar Akhenaton, ele tentou implementar no Egito, embora não tenha dado muito certo. Mas quando nós pensamos aqui na religião dos hebreus, sem dúvida nenhuma, essa sim teve uma grande consequência, uma grande influência em toda a história do Ocidente, principalmente, tá bom? Além disso, pessoal, os hebreus eles constituem um importante elo entre as civilizações do Oriente Próximo e a civilização ocidental, principalmente porque por conta da religião, como nós falamos, tá legal? Bom, nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, quando a gente falar um pouquinho mais da religião dos hebreus, nós veremos que os 5 primeiros livros da Bíblia atual, ainda até hoje estão na nossa Bíblia, eles compõem a Bíblia hebraica, chamada também de Pentateuco, mas nós já falaremos um pouquinho mais sobre isso, tá legal? Agora vamos entender um pouquinho a história desse povo, já que hebreu significa o povo do outro lado do rio. Eles vão desenvolver, como nós vimos, aquilo que nós chamamos então de monoteísmo ético, ou seja, uma religião que vai ter uma grande ênfase na questão ética, na postura ética das pessoas, se elas quiserem obter a salvação. Se essas pessoas não tiverem uma boa vida, elas não conseguirão, não é isso, ascender ao reino dos céus. E é claro, eles acreditavam em um único Deus, por isso eram monoteísta. E essa religião, como nós já falamos, ela serviu de base tanto para o judaísmo, mas também para o cristianismo, que é a religião que a grande maioria do Ocidente adota até os dias atuais. Bom, como eu disse para vocês, então, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia atual, chamados, né, os 5 primeiros livros juntos, são chamados de Pentateuco, eles compõem a Bíblia hebraica, tá joia? Eles são usados pelos historiadores atuais nos estudos dos hebreus. O que é que eu quero dizer com isso, galera? Eu quero dizer que muito do que nós falaremos na nossa aula foi tirado da Bíblia, isso mesmo. Então nós veremos principalmente fatos que foram extraídos do livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, os 5 primeiros livros da Bíblia. Muitos achados históricos não conseguiram ainda comprovar, mas também não conseguiram contestar as informações que estão ali. Por isso, regra geral, os historiadores adotam, claro, com uma certa cautela, os fatos que são narrados no Pentateuco quando nós pensamos na história dos hebreus. É claro que nós falamos isso com cuidado, por quê? Porque nós não podemos esquecer que esses livros foram escritos pelos próprios hebreus e muitos dos fatos que estão ali narrados foram escritos muitos anos depois do momento em que eles aconteceram. É o caso, como nós veremos, por exemplo, da história de Abraão, que foi escrita mais de 1000 anos depois, e é claro, pelos próprios hebreus. Então nós não sabemos o quanto disso é história, o quanto disso é um mito de criação desse povo, tá legal? Os hebreus, então, eles chamam esse Pentateuco, esses 5 primeiros livros, eles chamam de Torá, que é o nome da Bíblia hebraica. Tranquilos? Bom, galerinha, olha só.
A gente precisa agora entender um pouquinho onde é que fica, né, de onde surge esse povo. E esse povo, como nós vimos, ele vai ser um povo que vai ocupar em diferentes momentos da sua história a região da Palestina. Então vejam, nós não podemos falar que eles são um povo originário da Palestina, porque nós não sabemos exatamente. Na verdade, as informações que nós temos dão conta de que esse povo se originou, na verdade, na Suméria, na cidade de Ur. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar que o estado deles, atualmente o estado de Israel, fica situado na Palestina. A Palestina, não é, que é situada entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. A Palestina, então, é o berço da civilização hebraica. É lá que eles entendem que é a sua terra natal, embora ainda não haja comprovação histórica de que esse povo tenha surgido ali. Na verdade, até onde se sabe, esses primeiros hebreus, eles habitavam a cidade suméria de Ur, tá legal? Bom, a Palestina, ela é uma região de passagem obrigatória entre a Ásia e a África. Por isso também nós temos os hebreus funcionando como um elo de ligação entre as culturas oriental e ocidental. Eles ocupam uma região que era a passagem entre esses dois continentes. Disso nós já podemos tirar uma grande consequência, que é o fato da precariedade do estabelecimento nessa região. Lembre-se, nós estamos falando sempre de regiões pouco férteis no geral, regiões desérticas. Então imaginem vocês uma região onde passam muitos povos, lembram-se, né? Os seres humanos estão passando da sua fase nômade para o sedentarismo e de repente uma série de povos começa a passar por uma região onde existe uma pequena área fértil, uma pequena área propícia para a agricultura às margens do Rio Jordão. É claro que vai haver sempre disputa por essas terras e os judeus não conseguirão permanecer lá por muito tempo, tá legal? Bom, era uma região então constantemente assediada e invadida por povos vizinhos. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem hoje do atual Estado de Israel. Nós falaremos um pouquinho sobre a criação dele, mas vejam aqui, olha só, o Rio Jordão está aqui. Praticamente, pessoal, é só ali as margens do Rio Jordão e numa pequena área também, né, entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo, que nós teremos aqui áreas agricultáveis. Todo o resto é praticamente composto por áreas desérticas e pouco férteis, tá bom? Por isso eles terão bastante dificuldade de ficar nessa região, porque outros povos também terão interesse em ocupar essa pequena região fértil ali às margens do Rio Jordão. As condições geoclimáticas, de modo geral, eram bastante difíceis. Claro, nós estamos falando do clima desértico, não é? É claro, então, que as condições geoclimáticas são difíceis, não são propensas para a agricultura de modo geral, exceção, é claro, que é a margem, as margens, na verdade, do Rio Jordão, não é isso? E por que que não são, né? Não é, as condições lá são difíceis, principalmente devido à aridez do solo, solo árido, solo desértico, com exceção, como nós falamos, das margens do Rio Jordão, que eram elas sim propícias à agricultura, como nós já comentamos aqui. Então, quais foram as bases da economia dos hebreus? Lá no início, quando eles ainda eram povos seminômades, eles basicamente exerciam o pastoreio. Essa era a grande atividade dos hebreus lá no início, quando eles ainda estavam naquele período de migração, não é, da Suméria, da cidade de Ur, para Canaã, para a Palestina. Posteriormente, quando eles chegam na Palestina, eles aí sim vão estabelecer uma agricultura, mas isso já é um pouco posterior. Por isso, até hoje, os hebreus são conhecidos como um povo de pastores, tá joia? Além disso, é claro que eles praticavam relações comerciais com povos vizinhos, primeiramente, não é? Trocando ali aqueles animais que eles criavam e, posteriormente, também os seus excedentes na agricultura. Bom, somente durante o período da monarquia hebraica, nós falaremos sobre isso, esse período é o período em que nós teremos uma agricultura com maior relevância. Fora isso, de modo geral, eles não tinham na agricultura uma grande fonte de subsistência. Bom,
Para nós entendermos a história do povo hebreu, nós precisamos entender que ela é uma história dividida em períodos também chamados de eras. A primeira que nós falaremos é a era do patriarcado ou a era dos patriarcas, depois vem a era dos juízes, a era dos reis, ocorre um grande cisma, pessoal, cisma é uma divisão. Então nós teremos depois a era do cisma e por último a era dos profetas. Nós falaremos agora sobre cada uma delas. Antes disso, eu quero só lembrar vocês que há um problema muito grande de datação. Como grande parte desses fatos são retirados da Bíblia, que é bastante imprecisa com relação a algumas datas, além disso, as escavações muitas vezes não conseguiram comprovar alguns dos fatos que estão ali narrados. Então, o que acontece é que nós temos datações bastante imprecisas e algumas vezes vai até parecer que nós estamos entrando em contradição, mas na verdade é porque nós não podemos efetivamente precisar se certos eventos aconteceram num determinado momento. O que eu vou passar para vocês aqui é aquilo que se convencionou, que é atualmente momentos mais consensuais da história hebraica. Então, começando ali com o patriarcado, tá bom? Os judeus eles vão surgir, como eu disse para vocês, na cidade de Ur, mais ou menos por volta de 2000 a.C. Como eu disse para vocês, a palavra hebreu significa povo do outro lado do rio. E eles são advindos da cidade-estado de Ur, na Mesopotâmia. O que vai fazer esse povo, então, sair lá de Ur, uma cidade-estado bem estabelecida na Suméria, e vir para a Palestina, né, no meio do deserto, embora, claro, tenha as áreas férteis do Rio Jordão. Pessoal, nós temos aqui um grande nome inicial da cultura hebraica e também do judaísmo e, claro, do cristianismo, que é a figura do Abraão. É ele que, pelo menos de acordo com os relatos bíblicos, inicia o culto monoteísta. Lembrem-se, os sumérios eram politeístas, e é claro que esse povo, enquanto vivia na cidade de Ur, os hebreus também eram politeístas. Até que, de acordo com os mitos, o Abraão, então, ele recebe, não é, uma mensagem, um encargo de Deus de levar os hebreus até a terra prometida, que seria Canaã, na Palestina. A partir desse momento, o rei Iavé, Javé ou Jeová, todos são nomes, né, traduções do mesmo nome, esse Deus, então, ele passa a ser o único Deus adorado pelo povo hebreu. Bom, ele vai, então, organizar as tribos de Israel. Claro, nós já vamos entender por que esse nome Israel. Por volta, então, de 2000 a.C., eles vão sair da cidade de Ur, lá na Suméria, em busca da cidade prometida. É Abraão, então, que vai conduzir os hebreus de Ur até a terra prometida, que era Canaã, na atual Palestina. Os filhos de Abraão serão Isaque e Jacó. Agora, cuidado. Jacó, ele também era conhecido como Israel, o forte contra Deus, porque, de acordo com relatos bíblicos, ele teria vencido um anjo enviado por Deus. Então, a partir desse momento, os descendentes de Jacó ficaram também conhecidos como israelitas, né? Filhos de Israel, que foi um dos nomes adotados por Jacó. Eles passam, então, a ser os patriarcas dos hebreus. Então, quando nós pensamos nos patriarcas dos hebreus, nós temos que lembrar sempre de Abraão, que foi o primeiro, depois do Isaque e, finalmente, do Jacó, ou Israel. Diz então que Jacó teve 12 filhos e por conta disso, posteriormente, cada um desses filhos iniciaria uma tribo, né, das 12 tribos de Israel, na qual os hebreus se dividirão na sequência aqui da nossa história, tá legal? Como eu disse para vocês, então, o Jacó ou Israel teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Eles vão agora, mais ou menos ali por volta de 1750 a.C., olha, por volta de 2000 a.C., eles saem de Ur e vão até Canaã. Quando eles chegam lá, eles percebem que as condições são bem complicadas para a sobrevivência. É um clima desértico. Eles ainda eram um povo seminômade. Eles não estavam ainda acostumados com a agricultura. Nós já dissemos, né? Eles não se caracterizavam ainda por ser um povo agrícola. Então eles tiveram dificuldade de se estabelecer ali às margens do Rio Jordão. Isso fez ali com que por volta de 1750 a.C., claro, as datações sempre imprecisas, eles passem então a migrar
para o Egito, no norte do Egito, no delta do Nilo, aquela parte, né, bem fértil onde o Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Eles vão então migrar para o Egito em busca de pastagens e terras férteis. Justamente eles vão para o Egito naquele período que nós tivemos, olha só, um período que é chamado de segundo período intermédio, que foi quando o Egito ele estava dominado, pelo menos no norte, pelos Hicsos, não é? Que eram o quê? Povos estrangeiros, também de origem semita, assim como os hebreus, e por isso então havia uma maior aceitação de estrangeiros ali no norte do Egito. Então, nesse momento então, em que havia uma divisão no Egito, uma queda do poder central do faraó, os hebreus chegam no Egito e se estabelecem então em cidades, principalmente cidades que eram comandadas por estrangeiros, pelos Hicsos, tá bom? Eles então vão, esses Hicsos, né, como nós já conversamos, eles vão controlar a região do delta do Nilo e vão aceitar a chegada, a vinda do povo hebreu, um povo que na verdade é até meio aparentado com eles, tá legal? Ainda falando então da era do patriarcado, agora os hebreus chegaram no Egito. Eles vão lá se estabelecer, muitos vão inclusive alcançar posições de comando, posições elevadas na sociedade egípcia, justamente por conta desse parentesco, né, dessa proximidade com os Hicsos. Acontece, pessoal, que depois de algum tempo nós teremos o quê? A expulsão dos Hicsos e finalmente uma nova união do Baixo com o Alto Egito. O que vai acontecer então com essa centralização promovida pelos faraós, nós teremos então os hebreus passando a ser perseguidos e muitos inclusive foram escravizados. De acordo com os relatos bíblicos, eles passam mais ou menos aqui por um período de 400 anos de perseguição e escravidão no Egito. Bom, quem é que poderá salvá-los então? Surge a figura de Moisés, por volta ali de 1300, 1250 a.C. Moisés, e aqui não existe um consenso histórico sobre a real existência de Moisés, mas ele pode ser considerado o último patriarca ou o primeiro juiz. Para nós, isso é indiferente, tá legal? Galera, o que importa é, de acordo com os relatos, especialmente os relatos bíblicos, Moisés vai o quê? Vai retirar, vai conseguir levar os hebreus para fora do Egito, vai promover a fuga do Egito num episódio conhecido como Êxodo, que está inclusive relatado na Bíblia, tá bom? Sob a liderança de Moisés, então, os hebreus eles vão voltar, não é, a tentar alcançar Canaã, a terra prometida, lá na Palestina. Essa fuga, de acordo também com os relatos bíblicos, teria durado cerca de 40 anos, né? 40 anos, então, esse povo vagou pelo deserto. Bom, então, olha só, se nós estamos falando aqui do Êxodo, nós temos que lembrar que esse povo, eles não foram diretamente do Egito. Olha aqui é o norte do Egito, né? O delta do Nilo, e de acordo, então, com uma reconstrução histórica dessa migração, desse êxodo, olha só, eles fizeram todo esse caminho aqui, especialmente passando ali pelo deserto do Sinai, até porque foi no Monte Sinai que Moisés recebeu os 10 mandamentos, de acordo com a história, e finalmente, não é, chegando a Canaã, a Palestina, a terra prometida. Bom, o que acontece é que Moisés não consegue levar os hebreus até Canaã. Ele vai morrer durante o trajeto. E será então Josué que vai conduzir os hebreus até Canaã, dando início aqui àquilo que nós chamamos de Era dos Juízes. Então, se cair na prova de vocês que o primeiro juiz foi Josué, sem problema nenhum. Aí nós consideramos o Moisés ali o último patriarca. Então não faz muita diferença, né? É mais uma divisão arbitrária que é feita para nós entendermos didaticamente aquilo que aconteceu lá na história dos hebreus, tá legal? Durante a fuga, então, no Monte Sinai, o Moisés teria recebido as tábuas da lei, ou os famosos 10 mandamentos. Os hebreus passam a se dominar o povo eleito por Deus, já que eles receberam as leis diretamente de Deus. E uma das leis, a primeira delas, é amai a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, nós estamos falando de uma religião monoteísta, só há um Deus. E é claro, vocês devem conhecer a passagem bíblica, por exemplo, que diz que quando Moisés recebe
as tábuas e ele vai mostrar para o seu povo as leis trazidas por Deus, ele encontra esse povo, olha só, adorando outros deuses. Não podemos esquecer que esse povo havia passado 400 anos, né, é claro, os seus antepassados e eles, mais de 400 anos no norte do Egito, um outro estado politeísta. Então é claro que muitas daquelas pessoas ainda tinham, não é? Ainda traziam o culto a outros deuses dentro da sua fé. E o que Moisés está dizendo agora é: Deus não vai permitir, não vai tolerar o culto a outros deuses. Só existe um Deus verdadeiro. A era dos juízes, então, inicia-se ali com Josué. Esses juízes nada mais serão, então, do que líderes religiosos e militares. Sim, militares. Por quê? Quando eles chegaram a Canaã, eles encontraram outros povos estabelecidos ali às margens do Rio Jordão, não é isso? Eles vão encontrar ali na Palestina, então, os cananeus e os filisteus. Opa, se aquela terra foi prometida ao povo de Deus pelo próprio Deus, eles precisarão expulsar esses povos que estão ocupando essas terras. Por isso há necessidade de líderes militares, os chamados juízes, portanto. Bom, se Josué foi o primeiro juiz que iniciou a luta pela reconquista da Palestina, outros juízes importantes e famosos vieram, tá bom? Entre eles, os mais importantes, nós temos ali o Gideão, mas é claro, olha só, o Sansão, que ficou muito conhecido pela força que ele tinha nos seus cabelos, né? Então, a partir do momento então que Dalila consegue cortar os cabelos de Sansão, Sansão perde parte da sua força. E finalmente, olha só, o último juiz será Samuel, que vai ser reconhecido como um sacerdote de Deus e vai perceber que, para que eles consigam efetivamente expulsar cananeus e filisteus da Palestina, será necessária a unificação, uma unificação maior, uma maior centralização política desses hebreus. E ele vai então nomear o primeiro rei, o famoso Saul. Saul será então o primeiro rei dos hebreus. Ele vai governar então todas as tribos de maneira centralizada. E aí sim, nós teremos não ainda com Saul, mas com o seu filho Davi, a conquista da Palestina, que vai se iniciar na Era dos Reis, né? Primeiramente com Saul, mas será somente com seu filho Davi que isso vai se efetivar. Por quê? Porque Samuel, que foi o último juiz e escolheu Saul como o primeiro rei hebreu, Saul, infelizmente, então, ele acaba perdendo uma batalha e ele vai se suicidar. Olha só, a luta pela Palestina continua e, derrotado pelos filisteus na batalha de Gilboé, o Saul vai se suicidar para não cair nas mãos do inimigo. Ou seja, Saul ainda não conseguiu expulsar os filisteus e cananeus da Palestina. Quem vai completar a obra é o famoso Davi, que vai então derrotar o gigante Golias e finalmente expulsar os filisteus da Palestina. Tá joia, galera? Bom, Jerusalém então vai passar a ser a capital do reino, agora um reino unificado, porque nós estamos falando da Era dos Reis, não é isso? O primeiro rei foi Saul e agora o segundo rei, o rei Davi. E agora nós temos o quê? O início da expansão do reino às terras ao leste do Rio Jordão e também em parte da Síria. Ou seja, agora os hebreus estão vivendo sob um estado mais estabelecido, sob um comando centralizado e vão começar a expandir o seu território. E nós teremos agora sim o filho de Davi, o famoso rei Salomão, como o mais próspero de todos os reis hebreus. Ele, que foi filho e sucessor de Davi, promoveu o comércio com a Fenícia, com a Síria e o nordeste da África, levando efetivamente a um período de muita prosperidade para os hebreus. Acontece, né, pessoal, que ele vai desenvolver grandes avanços tecnológicos na agricultura e vai também aumentar a produtividade. Só que essa centralização virá com um custo, como nós veremos. Mas, além disso, ele também realizou inúmeras obras, principalmente o Templo de Jerusalém, onde ficavam guardadas as tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos. Bom, para fazer tudo isso, ele precisou fazer o quê? Ele precisou custear essas obras e o luxo todo. E ele vai então precisar aumentar os impostos. Pessoal, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma região
pouco fértil, uma região que tem dificuldade de sustentar uma população. Então, se alguns vivem no luxo, é claro que outros vivem numa situação mais difícil. O aumento de impostos, então, vai gerar o quê? Insatisfação popular. O que vai acontecer é, com a morte aqui do Salomão, nós teremos a divisão. Olha só, esses gastos excessivos, uma cobrança exagerada de impostos, levaram o governo do Salomão à decadência após a sua morte. Então, nós teremos o período chamado de cisma, que é a divisão aqui dos hebreus em dois reinos diferentes, tá joia? Nós teremos ao norte o reino de Israel e ao sul o reino de Judá. Esse reino ao norte vai ficar com 10 tribos das 12 tribos israelenses, 10 tribos ficarão ao norte, são as tribos mais prósperas. E as 2 tribos mais pobres ficarão ao sul, mas elas conservarão Jerusalém como a sua capital. Então vamos entender um pouquinho mais cada um então desses 2 reinos que se originaram após a morte de Salomão. Nós temos o reino de Israel, que é liderado, comandado por Jeroboão, e ele é mais desenvolvido. Lá ficaram 10 das 12 tribos. E ao sul, embora, apesar disso tudo, mesmo sendo mais desenvolvidos, eles acabam 2 séculos depois destruídos pelos assírios, que invadem a região. Por isso, essas 10 tribos do norte, que se chamavam, que compuseram o reino de Israel, elas ficaram conhecidas como as 10 tribos perdidas de Israel. Ao sul, como nós falamos então, aí sim nós teremos o reino de Judá, comandado por Reboão, que são aquelas 2 tribos mais pobres que acabam agora conquistadas pelos caldeus. Quem eram os caldeus mesmo? Os caldeus, pessoal, eram aquele povo que ocupou novamente a Mesopotâmia e tornou Babilônia novamente a capital da Mesopotâmia. Ou seja, nós estamos falando aqui do Segundo Império Babilônico. Ou seja, após então essa conquista pelos babilônicos, agora o Segundo Império Babilônico, o Império dos Caldeus, Nabucodonosor, ele consegue invadir o reino de Judá e ele vai justamente então levar os hebreus novamente para o cativeiro da Babilônia, e isso vai durar, olha só, de 587 até 539 a.C., mais um episódio importante que está narrado na Bíblia. O que nós precisamos lembrar agora, essas 2 tribos que compuseram, que compunham o reino de Judá, essas pessoas passaram a ser conhecidas como judeus. Então, uma parte, 2 daquelas tribos dos hebreus agora são conhecidos como judeus, só que eles foram invadidos, conquistados e levados como escravos. Por isso, cativeiro na cidade da Babilônia, no Segundo Império Babilônico, principalmente aqui sob o comando do rei Nabucodonosor. Os hebreus, então, eles só serão libertados, como nós vimos, pelo rei persa Ciro II, que depois fica conhecido como Ciro o Grande. Porque quando a Pérsia invade e conquista a Mesopotâmia, ela vai permitir que os judeus voltem a Jerusalém. Inclusive, o Ciro vai reconstruir o Templo de Jerusalém. Esse Templo de Jerusalém, que foi reconstruído, claro, posteriormente será destruído novamente pelos romanos, como nós veremos, mas algumas partes dele, principalmente um muro, 2 muros, na verdade, existem até hoje, são os muros das Lamentações. Inicia-se, portanto, a Era dos Profetas. Pessoal, a Era dos Profetas, então, é agora uma nova fase em que os hebreus eles estão sob o domínio estrangeiro e o que nós teremos serão profetas que vão justamente o quê? Pregar a vinda de um Messias. Claro que vocês sabem que para os cristãos esse Messias acabou vindo e foi Jesus Cristo. Para os judeus, esse Messias não veio até hoje e Jesus Cristo é apenas mais um profeta, tá bom? Esses profetas, eles nada mais eram então do que líderes religiosos. Porque eles não eram líderes militares e políticos, porque os hebreus estavam sob o domínio de povos estrangeiros. Então, nos séculos seguintes, os descendentes da tribo de Judá, os famosos judeus, foram sucessivamente conquistados por vários povos. Nós já falamos dos persas, depois também pelos gregos e finalmente pelos romanos. Para nós entendermos agora uma última fase
da história dos hebreus, nós temos, é claro, que lembrar que durante a ocupação romana nasce na Galileia uma pessoa ali, né, chamada Jesus Cristo. Para os cristãos, ele que é o Filho de Deus, não é a própria encarnação de Deus na Terra. E é claro que os judeus não acreditam nisso, acreditam que Jesus foi apenas mais um profeta e que o Messias ainda está por vir. Após a sua morte, os seus seguidores deram início ao cristianismo. Olha só, por isso a importância do judaísmo para nós ocidentais. Pessoal, os judeus, eles nunca aceitaram bem o domínio dos povos estrangeiros, inclusive dos romanos, principalmente porque esses povos estrangeiros eram politeístas, acreditavam em vários deuses, enquanto os judeus, eles eram monoteístas, como nós já dissemos. Então, os judeus, eles promoveram muitas revoltas contra a dominação de todos os povos e também contra a dominação romana. Isso vai levar, olha só, em 70 a.C., a um episódio conhecido como Cerco à Massada. Nessa grande rebelião, os romanos vão novamente invadir e destruir o Templo de Jerusalém. Esse templo, como nós vimos, embora destruído, 2 muros sobrevivem até os dias de hoje. Bom, após então o cerco à Massada, a cidade de Jerusalém e o seu templo foram destruídos pelos romanos, que na época estavam liderados pelo imperador Tito. Antes então de nós finalizarmos e falarmos mais um pouquinho sobre a religião e a cultura dos judeus, nós temos que lembrar que eles foram proibidos de reconstruir a cidade. Então, se Ciro o Persa, né, Ciro o Grande, o rei da Pérsia, reconstruiu Jerusalém para os hebreus, agora Jerusalém foi destruída pelos romanos e eles foram proibidos de reconstruir a cidade, justamente porque era uma cidade que cultuava um deus diferente dos deuses romanos. E isso era um sinal que um sinal de rebelião contra o domínio romano. Até que em 136, agora depois de Cristo, há uma expulsão definitiva dos judeus durante o governo do imperador Adriano. Esse episódio compõe aquilo que nós chamamos de diáspora hebraica. Pessoal, diáspora é dispersão. Agora, não só Jerusalém foi destruída, mas os judeus foram expulsos de Jerusalém e eles vão agora se espalhar pelo mundo. Isso é a diáspora judaica, tá bom? A diáspora, então, ela se inicia em 136 depois de Cristo e ela só vai ter fim depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel. A dispersão do povo hebreu pelo mundo, então, né, durante o governo do imperador Adriano. Bom, aqui, pessoal, nós temos um mapinha, não vou entrar em detalhes, que mostra, né, diversos lugares para os quais os judeus migraram. Inclusive, olha só, Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, muitos foram para a Polônia, Hungria, para o Império Germânico. Então nós estamos falando aqui dos judeus realmente se dispersando pelo mundo, um povo sem território. Só que isso vai mudar, como vocês sabem, após a criação em 1947 do Estado de Israel por uma resolução da ONU. Para nós então finalizarmos, temos que dar uma ênfase aqui à cultura e a religião dos judeus, porque elas, sem dúvida nenhuma, tiveram um grande impacto na nossa sociedade. Lembre-se que os 10 mandamentos e a instituição do monoteísmo ocorrem durante o período do Êxodo, né? A entrega das leis para Moisés. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, da Bíblia atual, que compõem o Pentateuco, são as bases dos princípios religiosos hebreus. Além da Bíblia, né, do Pentateuco, que é conhecido como Torá pelos judeus, eles também adotam um outro livro chamado de Talmud, que é um livro que vai explicar os costumes cotidianos dos hebreus. Pessoal, com isso então eu encerro essa aula, uma aula que trouxe para nós, olha só, é uma história da religião judaica e que se transforma posteriormente no cristianismo, que é a religião adotada por grande parte dos povos ocidentais. Espero que vocês tenham gostado da aula, deixo a todos um forte abraço.